Me explica, me explica. Pode abrir o microfone. Agora eu preciso da ajuda de vocês pra melhorar o Realmente tá combate. ótimo desse jeito. Você no centro, mais ou menos em cima, e depois vai estar lá embaixo. Pra mim tá perfeito desse jeito. Gostaram? Eu nem faço ideia de como tá, vou confiar em vocês. Eu queria muito testar isso com outras Tá. pessoas. Ai, Dá que pra tirar um legal. print, né? E aí te manda lá no grupo pra você ver. Você pode fazer isso? Eu vou amar, eu vejo agora. Tá, vou Estamos em mandar lá fase no grupo. experimental, vocês estão fazendo parte da fase de testes, tá? É isso Gente, eu mesmo. nem sabia que dava pra fazer isso Nem no eu. Zoom, mas ficou maneiro. Me manda o print, por favor. Quem conseguir primeiro aí? A galera da gravação sofre. Ai, mas vai ter um quadro muito bom hoje. Quem veio a vivo hoje tirou na loteria. Tá Ó, mandei lá. aparecendo duplicado mesmo? Eu apareço duas vezes, é isso? Se for também, não sei. Depois a gente faz novos testes. Então tá bom. Podemos começar assim? Tá Eu acho que confortável pra todo mundo? pra edição talvez dê pra cortar, mas aí o fato de você estar em cima do que tá sendo exibido já Sim. dá pra editar direitinho, né? Então beleza, é um teste. Depois, se qualquer coisa, a gente melhora. Pois bem, hoje a escolhida foi a Anitta. Eu senti que era o tema de hoje, né? Mas a pergunta é: por que falar de Anitta? Alguém consegue imaginar por que essa nossa querida, nossa célebre? Eu não vou falar só porque ela é famosa. Você poderia falar, ah, porque ela é famosa. Tipo assim, beleza, famosa. Mas, e aí? O que que tem ela ser Ah, famosa? eu vou pegar a cola do vídeo lá que você fez também. É porque ela se alinhou a propósito. Ah, ela se alinhou. E eu bem escrotamente usei como gancho a palavrinha, né? Finalmente. Finalmente, no sentido de que nem sempre foi assim. Ou pelo menos ela não sustentava isso a todos os momentos. Mas tem outra coisa também que é interessante sobre o personagem Anitta. Vamos lá. Por que que a gente já fala dela no Clube da MAP? O que que vocês acham? Além dela ter se alinhado e ser famosa, será que isso é suficiente pra gente falar dela? Até poderia ser, se fosse o Astros no Divã. Mas aqui é o Clube da MAP, tem outra energia. Deixa eu ver aqui o chat, peraí. Porque ela é uma empreendedora. Ah, é isso aí. Ela é empresária. Peraí, deixa eu ver no chat. Empresária e das bravas. Então tem algo sobre o personagem Anitta que envolve a nossa esfera de atuação aqui. Então vocês gostariam de entender esse fenômeno de ser uma empresária que se alinhou ao propósito? Porque assim, a Anitta também já investiu em projetos que deram errado, gente. Eu até citei lá no vídeo, quem pegou a cola. Que é, eu mencionei aquele projeto dela, o Versions of Me. E o Versions of Me não foi um sucesso. Assim, claro, gente, existem perspectivas, né? Ela saiu totalmente no prejuízo? Não, sempre tem algum rendimento. Mas tem projeto que realmente sai no prejuízo. Mas o lance é, quando não é alinhado, não movimenta multidões, como está sendo esse projeto dela agora de equilíbrio. Equilíbrio deu tão certo que tem equilíbrio um e 2. Então, assim, isso significa coisas, né? Então, beleza, vamos ao mapa de Anira. Eu tenho o mapa dela aqui já. Vocês sabiam que existe essa polêmica sobre qual é de fato o ascendente da Anitta? Alguém tava por dentro dessa fofoca? Que não existia uma concordância real sobre qual era o ascendente dela. Porém, muitas pesquisas, a própria astróloga da Anitta chegou e falou, ela tem ascendente em Capricórnio, aceitem, né? Então, esse, de fato, é o mapa dela. Alguém já tinha visto antes? Já conhecia? Já tinha bisbilhotado? Não? Novidade? Qualquer coisa comenta aí no chat que eu quero ver vocês, tá? Então ela tem um belíssimo no ascendente em Capricórnio. E sim, gente, Anitta, tendo ascendente em Capricórnio, pra mim tem muito a ver com o fato dela ser muito rígida, né? Tainá falou, vi há muito tempo atrás, né? Tem a ver com essa rigidez de personalidade, né? E ela, de fato, tem essa qualidade caprina de ser daquelas empreendedoras que quer escalar a montanha do sucesso mesmo, assim, né? E ela faz as coisas na garra. E, cara, tem um outro fator que eu acho muito interessante sobre a Anitta. Pra quem conhece Sociônica, vocês sabem qual é o tipo romântico da Anitta? Ó, o Ruby falou, pra mim é novidade mesmo, nunca me aventurei em mapas de famosos. Pois é, eu gosto muito de acompanhar, principalmente quem tá alinhado, né? E quem não tá alinhado, eu fico julgando, falando, ih, tá fazendo tudo errado. Mas alguém sabe que quem conhece essa linguagem? Acho que daqui só a Milis que conhece, né? Você tem algum palpite, Milis, de qual é o tipo romântico da Anitta?
Valendo Vou dinheiro. chutar. Ah, Ah, meu Deus, valendo valendo dinheiro. dinheiro. O que que você chutaria? Se fosse bet. Eu posso chutar o eixo, que eu acho que é victim e aggressive. Ela tá nesse eixo. Tá, e você tem dúvida qual é o dela? Sabendo esse eixo. Tenho. Acho que é Tem? victim. Não, ela é Não aggressive. é aggressive. Ó, Anitta. Eu tava pensando É. naquele documentário dela, que mostra ela um pouquinho. Ah, o que que falou no documentário? Não, que mostra um relacionamento que quase deu certo, né? Dela e um amigo, um amigo que se aproximou na época de fazer esse documentário. E eu não vi ela muito agressiva, mas acho que a minha leitura pode estar errada também. Ó, isso que eu tô falando com a Miles tem a ver com sociônica, MBTI. Então, por exemplo, a Ani. Ai, agora eu esqueci exatamente qual é a sigla dela. Acho que. Eu tenho meu banco de dados, tá? Eu tenho um banco de dados próprio. Eu acho que ela é ESFJ. É SFP, não tem como ela ser J, senão não seria Grace. Se eu não me engano, ela é SFP, tá? E aí, a pessoa que ela é SFP, se eu não estiver enganada, porque na minha memória eu acho que é isso mesmo. Tem muito a ver com entretenimento. Por exemplo, eu conheço, lá do FHT, nessa mentoria que eu faço parte, uma mulher que ela era dançarina do Faustão. Ela tem exatamente o mesmo tipo da Anitta. Eu acho que tem essa coleção muito parecida. Elas têm essa coisa da rigidez, né? Da aparência física e tal. E são pessoas muito ligadas ao entretenimento. Outra pessoa que também tem esse tipo é o Tony Robbins. Calma. Não sei se vocês conhecem o Tony Robbins. É tipo de pessoas que trabalham com show business, né? E é interessante que pessoas que têm esse tipo em sociônica, que é o ESFP, elas têm um tipo romântico específico, que é o do aggressor. E o interessante do aggressor é que o tipo mais compatível, ó, tipo, mais compatível com a Anitta é o victim. Existem dois eixos românticos em sociônica. O tipo victim, aggressor e o tipo caring, childlike. Pitanga, para de falar em inglês, fala em português. A vítima, o agressor, a criança e o cuidador. Então tem um tipo que ele é mais sexual, que é o tipo, o eixo victim aggressor é um eixo mais sexual, mais ativo, mais brabo, assim, eles são mais violentos entre si. E o eixo Karen Chadlike é um eixo mais carinhoso um com o outro, que eles usam mais da inteligência, de estímulos mentais, ou até mesmo aparência física, enquanto que o eixo victim aggressor, ele é muito mais carnal, muito mais primitivo, eles não se importam tanto com a aparência física, e eles também não têm muito essa coisa do excesso de estímulo mental. Eles são muito mais, né? Assim, a flor da pele, mais sexuais mesmo, tá? A relação deles é mais baseada até em sexo, inclusive. Porém, o interessante disso é que o tipo mais compatível com a Anitta é o victim. O que isso significa, gente? Que ela deveria estar buscando alguém que de fato vá ceder à força da natureza que é ela. E o que só confirma isso, não que seja uma regra, tá, gente? Mas o que confirma essa energia é o nodo norte dela em Sagitário. Curiosamente, além de tudo, ela é ariana, com Vênus em Áries. Então, assim, ela ainda tem um Marte em conjunção à Lua aqui que deixa ela muito ativa, né? Então, assim, de fato, a energia que faria mais sentido pra ela é alguém que se rendesse às agressões dela, porque o aggressor, ele tem uma postura muito ativa, romanticamente falando. Tanto é que ela fala, cara, eu não me importo com o cara ser mais rico que eu, não tem nada a ver. Por mim, ele pode ser um cara mais simples, pode trabalhar com uma coisa mais simples, pode ser um CLT, não tem problema. Ela quer, na verdade, dominar a situação. É dela isso. E aí eu imagino que um dos problemas que ela tem no relacionamento é se relacionar com tipos incompatíveis. Ou talvez buscar outros tipos também aggressor, porque existe um estigma de como a mulher deve se portar, que a mulher tem que ser dominada. E no caso, uma mulher aggressor, ela rompe com esse paradigma, né? Então esse é um primeiro aconselhamento que eu daria a ela. Agora, olha que interessante, isso também funciona nos negócios. Como assim, Pitanga? Vocês já viram como a Anitta trata os fãs dela? Ela é grosseira, ela xinga, ela dá bronca, e eles tipo, diva maravilhosa, aquela... porque é o estilo romântico dela. Então é o jeito que eles se sentem amados, querendo ou não, tá? Pitanga, isso tem relação com a astrologia? Não, não dá pra falar tipo, ah, não, então ela tem Vênus em Áries, todo mundo tem Vênus em Áries, vai ser agressor? Não.
Não dá pra criar esse tipo de associação, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês que esse é uma parte da semiótica, né, do personagem Anitta, que faz muito sentido e que vale a pena você também entender isso nos negócios. Qual desses quatro tipos românticos é o seu e qual é o tipo mais compatível pra você entender como você se comunica? Porque tem gente, por exemplo, que vai entender o mundo de negócios muito como agressivo, se você for olhar, tipo, os homens engravatados que operam no mundo dos negócios, você fala, cara, eles têm um jeito muito agressivo de vender, eles têm um jeito muito agressivo de se comunicar. E às vezes você não gosta, não é seu estilo. E às vezes você tá tentando se encaixar num estilo que não é o seu. Eu, por exemplo, sou childlike. E curiosamente, tem gente que vai achar, tipo, nossa, mas ela fala de um negócio meio bobo, meio infantil. É, mas vende, porque eu sei quem tá comprando de mim. Eu conheço as pessoas que compram de mim. Então, buscar esse nível de alinhamento aqui é super importante. E isso é uma coisa que a Anitta entendeu. Tanto é que nesse projeto agora, ela trouxe algo muito afirmativo. Ela trouxe uma autoconfiança de relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. E isso é uma autoconfiança típica do estilo dela, aggressor, tá? Então, agora voltando para o mapa. Gente, perguntas mandem no chat, tá? Pode mandar a qualquer momento, tá? Além disso, por que que vocês acham que Equilibrium deu tão certo? O que que vocês percebem em Equilibrium que não tem nos outros trabalhos e que claramente foi o que fez ela dar essa explodida agora? Quiçá, eu acho, de verdade, eu sinto que ela vai ter mais visibilidade agora lá na gringa só porque ela lançou um projeto mais enraizado. Enquanto que em Versions of Me, ela ainda estava tentando se adaptar e ser aceita de um jeito que nem ela mesma se aceitava. Ela estava tentando se adaptar de um jeito, ó, geminiano, mostrando toda a versatilidade dela. E beleza, tudo isso é muito legal, só que é o nodo sul dela. E isso não gera o movimento que ela poderia ter. Estão percebendo, gente? Que é isso que faltava? E agora eu diria que ela tem mais chances, tá? Mas me digam vocês, o que que vocês percebem desse trabalho de agora que não tinha nos trabalhos anteriores? Ó, a Giovana falou: identificação, raiz, falta de alguém que faça o mesmo por medo. Gente, isso é muito sobre propósito. Eu falei sobre isso no vídeo, quem assistiu, né? Ela trouxe algo muito forte desse Nodo Norte na 12 aqui, que é falar por aqueles que não têm voz. Então ela foi lá e trouxe Umbanda, Candomblé, Tarô, astrologia, tudo, toda essa linguagem semiótica, assim como antes, o que que fez ela bombar? Trazer o funk, trazer a favela, trazer tudo isso. Inclusive, quando ela levou isso pra gringa, foi quando ela bombou. Quando ela abandonou isso, pé, começou a dar errado. Aí ela tentou trazer uma coisa meio pop, meio tentando entender o que eles queriam, o que que o mercado queria, em vez de entender qual era a proposta única dela. Entenda, você faz a mesma coisa no seu negócio. Você fica tentando se adequar ao que você acha que o mercado quer. Só que é isso que faz você se diluir. É isso que faz você parecer só mais uma. Quando ela desistiu de se encaixar, porque, gente, entenda, uma pessoa com nodo sul em gêmeos, ela tem uma adaptabilidade enorme. Inclusive, eu brinco, né? Eu falei no vídeo que ela tem nodo sul na casa 6. E a casa 6, ela vai falar sobre você se enxergar como um problema ambulante. É tipo assim, ah, então tem problema eu ser como eu sou, me posicionar como eu quero? Relaxa, eu conserto. E essa coisa de relaxa ou conserta, inclusive, é um grande trauma que ela tem nas relações dela, dá pra ver. Que ela tenta se adaptar, ela tenta virar uma coisa que ela não é, tá? E aí, isso quando vem pros negócios também atrapalha. E aqui, quando ela foi lá e se firmou, não, eu sou assim e ponto final. Sagitário. É uma energia que não olha pros lados, que foca no que é e vai. E foi muito fundo, e foi de maneira irrevogável, né? Não voltou atrás com isso. Ó, Tainá falou, ela narrou o processo e isso gerou muita empatia. Exato, gerar empatia é algo interessante, porque a casa 12 ela vai falar da empatia também, né? Então, em vez dela querer parecer aquela que dá conta de tudo, mostrar esse outro lado dela que as pessoas não veem. Ela passou por uma noite escura da alma e expôs isso no projeto. Perfeito. Isso da noite escura da alma, gente, é total casa 12, porque a casa 12 ela vai falar sobre alguém que não vive só pra trabalhar. Olha que interessante. Porque o Nodo Sul na 6 é típico, inclusive quem tem Nodo Sul na 6 fica ligado nisso, tá? Tem uma tendência a só viver pra trabalhar. E aí depois não entende por que que as coisas não dão certo. Você não tem tempo nem pra prosperar. A mulher foi lá e tirou um day off. Inclusive as pessoas odeiam quando eu falo isso, mas a Rihanna também tem Nodo Norte na 12, tá? E no final das contas é super alinhado pra ela, ela querer estar vivendo de aposentada, gente. Essa é a real. A Anitta foi lá, admitiu, tipo, pô, cara, eu tô multimilionária, tipo, deixa eu descansar um pouco, eu não preciso mais ficar correndo atrás. No sentido de que ela construiu isso pra ela, cara. E aí, porque ela se permitiu esse ócio criativo da Casa 12, esse processo de mergulhar profundamente em si, ter essa espiritualidade mais vivencial mesmo, né?
Isso fez com que ela ganhasse um alinhamento muito grande e entrasse num lugar de muito mais autenticidade. Muito mais do que se ela falasse, gente, eu não preciso trabalhar, mas eu vou ficar me matando igual uma cadela, que seria uma do Suna 6 dela. E que não faz as coisas necessariamente fluírem melhor. Forçar a barra, que seria forçar aqui no caso, né? A Giovanna falou: as pessoas têm medo de falar sobre macumba e sobre esoterismo em geral por causa da intolerância. Isso é real. Vocês lembram quando ela postou a primeira vez sobre isso, que ela tomou um monte de unfollow? Alguém acompanhou isso no Instagram? Foi muito, assim, em massa. Acho que foi quase 1 milhão de unfollow que ela tomou, ou algo muito perto disso. Centenas de milhares, né? E ela falou, e talvez ok pra quem é pequeno, mas ela hoje é enorme e tem confiança de mostrar. Pois é, mas olha que doideira. Isso é uma questão, gente. Porque às vezes você é muito pequeno ainda, né? Imagino que sim, se você tá aqui me assistindo. E você pensa assim, ah, mas a Anitta é grande. Ela pode, eu não. Gente, vocês têm noção do tamanho do prejuízo que poderia ser e do risco que foi? O risco criativo que teve ela se posicionar daquele jeito? É muito mais fácil errar quando você é pequeno. Quando você é grande, the stakes are too high, né? Tipo, tem muita coisa em jogo. Então, gente, é mais difícil tomar uma decisão dessas sendo grande. Ela falou, ela investiu, inclusive, né? Ela fez algo muito natural pra ela, mas que não necessariamente parecia estratégico em termos de negócio. Que ela investiu pesado num filme, né? Querendo ou não, é um curta-metragem, mas enfim, é um filme do álbum dela, de Equilíbrio 2. E ela falou, cara, são mais de 30 minutos. Eu teve amigo que eu botei pra assistir do meu lado e a pessoa não conseguia assistir sem mexer no celular. E ela falou, cara, não foi uma boa decisão de negócios. Eu fiz porque hoje eu posso. Porque eu não preciso. Mas eu não necessariamente recomendo para artistas que estão começando ou não tem como correr esse risco, né? Porque não necessariamente, por enquanto, o treco já se pagou. Foi uma coisa que ela fez por princípio, ela fez porque ela quis, porque ela tinha uma causa maior do que ela. Então, assim, entendam que tem muito em jogo, mas ser pequeno e correr esse tipo de risco criativo tem um custo menor. Então, ela teve que ser mais corajosa do que nós, réis mortais, que ainda não temos o nível de audiência que ela tem, tá? E também de sustentar todo um negócio, gente, porque envolve outras pessoas, tá? E a Giovana falou, né? A bicha correu atrás real. Pois é. Milena, fora que é mais fácil já crescer sendo você mesma do que vender algo que não é sincero e ter esse risco que você está falando agora. Pois é, o meu objetivo aqui é que vocês já comecem certo. Eu tenho uma aluna do tarô alquímico, né? Que ela não tá aqui hoje, mas ela fala muito da Anitta, né? Que ela trabalhava com funk e ela se espelha muito nela, que ela agora quer trazer os pontos, né? De Umbanda e tal, do Candomblé. E, cara, ela ainda tá nesse processo de se sentir meio dividida e tal. Imagina se ela já tivesse consolidado a trazer ponto. Porque, gente, nem a Anitta trouxe ponto exatamente. Ela ainda tá mais mesclada. Ainda tem uma versatilidade. Ela ainda sabe brincar com os dois mundos, né? Essa coisa geminiana e tal. Passear entre os dois mundos. Mas, pô, se enquanto você é pequeno e ninguém te conhece, você não tem coragem de fazer isso. E vou te dizer mais. O seu propósito, ele deixa você tão única. Você vê, o que a Anitta tá fazendo agora é extremamente único. Não dá pra replicar. Não, não seria igual, não teria a mesma identidade, mesmo DNA. Quando você faz algo único, você necessariamente está fazendo, e cumprindo o seu propósito, né, alinhado com o seu propósito, você necessariamente está fazendo algo que é maior do que você e que outras pessoas precisam. Você tem que entender isso. É algo que não existe da maneira como você está fazendo. Entende? Esse é o valor de se alinhar com o seu propósito. Se alguém dissesse pra Anitta que, ó, daqui a alguns anos você vai lançar um projeto focado em Umbanda, quando vai essa pataquada toda que você fez, um projeto super visual, investindo, sei lá, milhões numa produção audiovisual sinistra, e vai dar certo. Você acha que ela teria acreditado? Se ela tivesse me perguntado e eu abrisse o mapa dela, eu ia falar, óbvio, pra ontem. Bora. É isso, investe igual maluca. E é pra fazer mesmo, tá? Eu falei isso, inclusive, no vídeo que eu fiz do mapa do Elon Musk. Que se ele tivesse me perguntado se valia a pena investir tudo que ele conseguiu na venda do. Ah, esqueci o nome do negócio que ele vendeu, gente. Aquela plataforma de cobrança PayPal. Foi ele que fez o PayPal. E aí ele foi lá e vendeu o PayPal. E quando ele vendeu o PayPal, ele pegou todos os milhões que ele conseguiu e investiu tudo em dois projetos que tinham mais chance de dar errado do que de dar certo. Só que ele tem no do Norte na 8, né? E aí deu aquela sensação de, meu Deus, que aposta arriscada. Olhando pro mapa, a gente consegue ter clareza se essas apostas são alinhadas ou não, tá? Giovana falou. Mas digo assim, ela foi aos poucos mostrando que sim, ela é do candomblé, ela começou no funk lá atrás, enfim. Construiu uma narrativa para que conseguisse fazer algo assim mais tranquila. Eu não sei se ela construiu uma narrativa, não, acho que ela construiu dinheiro mesmo, patrimônio para conseguir investir. Ela tem essa liberdade. E, gente, o propósito dela tem a ver com liberdade.
Ela tendo um nodo norte na 12, em Sagitário, casa 12 fala sobre liberdade, fala sobre poder ser natural, né? Poder... Inclusive, eu sou contra esse tanto de intervenção que ela faz no corpo, na estética, porque é muito casa 6, é ela tentando se consertar. Eu não acho legal. Eu acho que quanto mais ela traz essa coisa natural, leve, mais ela tá nela mesmo, assim, até porque é uma estética mais selvagem, que inclusive ela trouxe para equilíbrio que funciona muito bem, né? E até mais artesanal. As vestes que ela trouxe muito com qual o nome daquele negócio que o pessoal faz? É tricô. Enfim, tudo isso faz muito sentido. Inclusive trazendo artistas que não são tão vistos, né? Que não tem tanta visibilidade. Tudo isso é muito mais alinhado, tá? Alguém falou, sim, é uma delícia ouvir as músicas que são originais e no meio tem uma parte de um ponto, essa mistura toda, perfeito. Pois é. Agora, sabe o mais interessante, gente? Sempre que ela se alinha com o propósito dela, do Nodo Norte, lá na 12, em Sagitário, tem algo que ela ganha. E que todos ganham, tá? Você fica atento aí que no seu mapa também funciona. Que é essa roda da fortuna aqui na casa 10. Então, quanto mais ela se coloca desse lugar natural de quem tá honrando partes de si ou de um coletivo que foram marginalizadas, né? Tipo o fato dela ser do funk, tipo o fato dela ter vindo da periferia e tudo mais, mais a carreira dela ganha projeção. E você vê, ela sempre foi vista no grande público como alguém muito espontânea, que falava na lata e tal, e era muito expansiva, e muito. Tudo isso é a energia do Nodo Norte dela, na 12 em Sagitário. E quanto mais ela fazia isso, mais ela ganhava essa visibilidade, que foi o que fez a carreira dela ser construída. E acredite você, né? Esse Júpiter que ela tem também na casa 10, inclusive tá retrógrado aqui, né? É o regente desse Nodo Norte dela. Ou seja, a carreira dela é o processo que leva ela a ser cada vez mais natural. Só que quanto mais ela faz isso dentro da carreira dela, porque é na carreira que ela dá conta de ser ela mesma, mais ela ganha uma visibilidade que é natural, que vem como uma recompensa natural. Então entendam, vocês também têm esse mecanismo no mapa de vocês. É um mecanismo de recompensa do universo, que é sempre que eu me alinho com o meu propósito, que é o nodo norte, e abandono o nodo sul, que é o meu antipropósito, é aquilo que me ancora, é o meu vício existencial e que não me ajuda a cumprir o meu propósito no mundo. Ou seja, eu fico presa num karma mesmo, né? Numa resposta kármica no universo. Quanto mais eu abandono isso aqui e vou para esse nodo norte, mais eu ganho as recompensas. Então entendam, parte do sucesso da Anitta não é uma coisa só que ela construiu no braço, gente. Tem Dharma envolvido. Quando eu digo que tem Dharma envolvido, quer dizer que tem uma recompensa que é maior do que algo que ela construiu com a força do braço dela. Tem a ver com estar no flow, com estar num fluxo de alinhamento. Às vezes você quer um resultado que está associado à casa, né, à área da vida onde está a sua roda da fortuna. E você está tentando fazer na força do braço, só que você está desalinhada. E não é indo diretamente na direção dela que você vai conseguir isso, nem sempre. No caso da Anitta, ela deu sorte, que de fato o regente do Nodo Norte dela tá em conjunção aqui, na mesma casa da Roda Fortuna. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Não é todo mundo que vai ter esse posicionamento. Então, o que eu recomendo a você é busque esse alinhamento com propósito em tudo o que você faz, tá? A Robi falou, ficar de olho na minha roda da fortuna na casa 8. Pois é, às vezes você tá tentando forçar que as pessoas te paguem, né? Que casa 8 fala de receber transações financeiras. E não adianta, o dinheiro ele vai vir naturalmente, basta você fazer o que o universo está te pedindo. Você tá fazendo o que você foi chamada pra fazer? Essa aqui é a pergunta. E eu diria que é a pergunta de US$ 1 milhão, sim. Se você se alinhar com esse treco o suficiente, a recompensa virá. Essa é a grande sacada, tá? Outra coisa que eu acho interessante, né? Que a Anitta tem uma relação muito forte com essa casa 4 aqui. Que ela tem o Sol e a Vênus na casa 4. Ela, de fato, é muito ligada ao Brasil, à ancestralidade, à família, né? Ela é muito apegada à família. Só que tem uma coisa que é interessante, gente. E que não é muito legalzinho de ouvir. Mas que isso aqui tudo dela tá em oposição com o Júpiter. E por que que isso é um problema? Porque o Júpiter, ele é o regente do Nodo Norte dela. Então, o fato de ela se colocar a carreira dela em oposição à família, às vezes ela escolhe a família por lealdade patológica. Inclusive, eu ousaria dizer que é isso que tá atrapalhando a vida amorosa dela. Porque ela tem também esse Sol e essa Vênus na casa 4 em oposição com planetas que ela tem na casa 7. A casa 7 fala de relacionamento. E aqui ela tem, né, a Lua e o Marte na 7 em Câncer. Então, esse apego à família dela, né, provavelmente é um padrão de lealdade que atrapalha ela tanto na carreira em algumas situações, tanto quanto na vida amorosa. Aí você pode falar assim, Pitanga, mas ela não tem que integrar tudo? Não é o sol dela? Isso não é super importante? Beleza, gente, tudo isso é verdade. Só que assim, quando vira um problema quando tem alguém ganhando na briga que não deveria ganhar. Essa aqui é a questão, tá?
Então aqui eu diria que esse aqui é a grande cruz dela, né, tadinha? Que ela ainda não ajustou isso aqui. E eu tenho pra mim que ela não acredita que ela pode ser feliz no amor. E na verdade é porque ela não tá suprindo as necessidades dela. Inclusive a Anitta é bastante carente, tá? E ela já mostrou isso. Ficou claro? Alguém assistiu? Eu não cheguei a assistir, não, só vi corte. Alguém chegou a ver o documentário dela e percebeu isso? A Larissa, né? Fala, Milis, abre aí o mic. Sim, foi por isso que eu pensei por algum momento que ela seria vítima, que ela é muito carente, ela sente muito quando alguém não tá próximo a ela, que ela queria que estivesse próximo. Dá pra ver que a Larissa é muito assim. Que engraçado. Então, essa diferença entre Larissa e Anitta é um sintoma patológico demais do Nodo Sul dela em Gêmeos, essa fragmentação. Não existe fragmentação. É uma pessoa só. E aí, o fato dela tentar se relacionar como a Larissa, sendo que ela é a Anitta, e a Anitta é mais ela do que a própria Larissa, é uma insanidade. É caso de psiquiatra. Tô falando sério, tô zoando não, porque a Casa 12 fala de saúde mental. Então, se ela entender que tem. Eu tô zoando não, gente, tô falando a verdade. Se ela entender que isso é mais ela do que a Larissa que ela teve que abandonar, e outra, abandonar o nome da família pra ir em direção a uma conquista de carreira, é alinhado pra ela. Ela precisa sair desse seio familiar, né? E ela é muito apegada ao Brasil, beleza, ela diz que é feliz aqui e tal. Tranquilo, isso não é o problema. Mas assim, cara, eu sei que ela mora com a família dela toda. Isso não faz sentido. Vai casar. E aí, olha o interessante que a Milena falou, né? Achou que ela era victim por causa disso. Na verdade, gente, tem um fenômeno que é muito interessante, tá? O victim, ó, o caring e o victim, eles, na verdade, têm a mesma polaridade. Tem a diferença. Isso aqui, pera, desculpa, vou botar aqui. Esse aqui é um eixo, tá? Então tem o eixo Victim Aggressor e tem o eixo Caring Childlike. Só que olha que interessante, tem polaridade também. Por mais que o victim seja compatível com o aggressor, prestem atenção nisso. E por mais que o caring seja compatível com o childlike, o caring e o victim são tipos passivos, a polaridade deles é passiva. Eu tô travando ou tá dando pra me ver? Minha voz tá travando ou só minha imagem? Só a imagem, tá, obrigada. Agora, o childlike e o aggressor, eles também estão na mesma polaridade. São ambos polaridades ativas. Então, olha que interessante. Todo mundo tem um tipo romântico primário e um tipo romântico secundário. Porque a Anitta é aggressor, o tipo romântico secundário dela é childlike. Então, no fundo, ela tem um lado criança carente. E é isso que a Milena percebeu e falou: cara, achei uma coisa meio estranha. Eu vi um lado vulnerável dela que eu não entendi. Ela é carente, ela é criança carente. Essa lua em câncer aqui na sete, cara, ela precisa de um parceiro. Gente, eu tenho uma lua exaltada, né? Uma lua em touro, não é domiciliada que nem a dela. A minha é exaltada em touro, eu ainda sou um pouquinho mais estável. E mesmo assim eu tenho uma necessidade muito grande de relacionamento. Eu também tenho lua na sete, eu entendo. Só que lua em câncer é pior, velho. Não que a lua seja ruim, tanto a lua em touro quanto a lua em câncer são boas luas, mas a lua em câncer, ela ainda é mais frágil nesse sentido. Só que ela tá tentando suprir isso do jeito errado, que é através da família, e isso não funciona. Ela não vai conseguir. Porque ela não tem lua na 4, a lua dela é na 7, e a lua ela fala da necessidade emocional. A necessidade emocional dela cai no parceiro. E outra é uma lua em conjunção com Marte, ou seja, é homem, é macho. Não adianta forçar um treco que não é. E ela quer um cara que, por mais que seja victim, o fundo dele é de caring. No fundo, ele tem um fundinho cuidador. Só de falar isso agora, eu juro que eu acessei o campo da Anitta, vocês não estão entendendo. Ela falou, é isso, é o que eu quero. Entende? Então é um cara que vai ceder a ela e vai cuidar e vai viver em função dela. É isso mesmo que ela quer. Vocês entenderam certinho? Um cara que vai se render a ela. Agora, não dá pra conseguir isso morando com a família. Claramente é um problema de patologia de apego com a família. Não faz sentido uma mulher adulta, milionária, morar com a família inteira. O que ela tá tentando fazer é tampar um buraco do jeito errado. E essa quadratura aqui é muito forte, porque não é que a família dela não seja feliz, harmoniosa, não faça ela bem. Só que ela tá deixando de se nutrir emocionalmente. E esse buraco aqui leva pessoas à loucura, gente. Você tem que cuidar das suas necessidades emocionais. Ela não vai conseguir cumprir, sanar, né? De fato, saciar essa necessidade emocional dela com o que não é a necessidade dela, fingindo que ela não tem a necessidade. E ela fica fingindo que ela não precisa de homem, e isso é mentira. Vou repetir, ela finge que ela não precisa de homem, e isto é mentira. Ponto. Ponto final. A dúvida que poderia ter é, talvez no máximo ela conseguisse fazer isso com uma mulher, mas aí veio o Marte e acabou.
Tá entendendo? Porque a lua em câncer, né? Poderia ser feminina, poderia ser que ela ficasse com outra mulher, mas no caso dela é homem, mesmo que ela goste de homem. Eu acho que ela é bi, né? Eu entendo ela, eu também sou. Mas assim, o lance dela, ela quer casar, gente. Ela tem um sonho. Ela tem, entende? Nem necessariamente de filho, mas com certeza de família, de casa, de morar junto, de casamento mesmo, tá? E essa é uma questão. Perguntas, dúvidas? Ó, a Tainá falando, temos a mesma Lua e a mesma Vênus. Interessante. Ó, vou atrás. A Rubi falou, vou atrás dessa questão psionic. Achei insano de interessante. Pois é. Tem tudo isso na Neptuna. Eu também tenho essa impressão que ela não acredita nesse amor romântico mais, a Tainá falou. Gente, não é uma questão de acreditar, é uma necessidade emocional. Tem uma frase que a Tilson usa que é: You can't unneed what you need. Você não pode deixar de precisar do que você precisa. Quando você abandona uma necessidade emocional sua intrínseca, o máximo que você vai conseguir é miséria emocional. E isso leva pessoas à loucura. Só isso. Sério mesmo, tá? E alguém falou, o documentário ficou perfeito, né? Pois é, o documentário é muito bom pelo que eu vi dos cortes, mas não cheguei a assistir. Ah, Rubi, incrível que vocês lembram o mapa todo de cor. Lembro o meu e das pessoas, tá, Rubi? Eu tiro uma foto assim, acabou. Giovana, preciso ver o meu urgente. Pois é, bem-vindo ao clube, tá? Mas o que que vocês reparam aí que chama atenção no mapa da Anitta? Me falem vocês. De verdade, se a Anitta fosse minha cliente, eu ia direto nessa casa 7 aqui dela. Já ia atacar daqui. Que pra mim ela tem que ser feliz no amor, ela precisa entender isso logo. É bloqueio mesmo. Não, não é que não é pra ela, né? Eu sinto que ela tá desesperançosa mesmo. Foi o que a Tainá falou. Ela desistiu do amor romântico, mas você não pode desistir de uma coisa que você vai continuar precisando. Vai dar ruim. Ninguém teve mais nenhuma percepção aí sobre o mapa dela, não? Perguntas? Achei essa leitura muito curta. A Tainá, eu sei ler pouco. Ué, mas parece que eu tô aqui. Eu sei ler bastante. É só fazer pergunta. Senão a gente vai pro próximo quadro. Vai ter um quadro final agora que eu estou bastante animada para trazer para vocês. Fala aí, Milis. Milis está só analisando. Eu tô vendo esse Kiron na 8, né? Que ela fez dinheiro para um cacete. Então, É, achei vamos lá, interessante. vamos lá. Ela tem o Saturno na 2. Tá na 2, tá, gente? É porque ela tem acidente em Capricórnio. Então, por mais que pegue a casa 3 também, o Saturno dela pega também a 2 porque tá em Aquário. E Aquário é o segundo signo depois do ascendente. A Tainá, quadro novo, tá parecendo programa. Amo, é um programa. Ó, vamos lá. O ascendente dela em Capricórnio leva pro regente, que é um Saturno na casa 2. Casa 2 fala de dinheiro, então é um grande foco pra ela, uma coisa que ela construiu, né? Agora, isso tem a ver com o dinheiro dela. O Quirón na 8 tem a ver com crises. Eu imagino que ela seja calejada com isso, tá, gente? Então, é no sentido de que deve doer mesmo ter essas quedas, ter crises, né? Ter que enfrentar essas crises. E ela tem, gente, de opinião pública, de como as pessoas. Porque a Casa 8 ela fala sobre como você tá cotado, né? Então, ora as pessoas valorizam muito a Anitta e ora tiram ela pra merda, entendeu? É tipo o cocô do cavalo bandido. Então, essa oscilação é uma coisa que deve doer bastante, mas ela tá calejada com esse Kiron. Acho que ela tá num processo interessante com isso. Eu não diria que é o maior calcanhar de Aquiles dela. Onde eu acho que é o calcanhar de Aquiles dela nesse sentido, gente? Vou falar a verdade pra vocês. Intimidade. Que uma das coisas que faz ela não sustentar a profundidade das relações por muito tempo é esse Quirón na 8. Sustentar a intimidade. E isso pode ter a ver também com questões financeiras. Inclusive, essa é uma grande dor dela, né? Não é sobre o dinheiro que ela tem, porque com Saturno na 2 ela construiu muita coisa financeiramente. O problema é esse Quirón na 8, que é o outro, sempre é um pouco deficiente financeiramente perto dela. Isso é uma dor. Então é um outro que faz menos dinheiro, ou se o outro faz mais dinheiro também é um problema, sempre é um problema. Porque o problema da 8 é como que eu lido com as finanças do outro, ou como que eu lido com eu dar o que é meu pro outro. Exemplo, ela tem uma dor gigante com relação a ter amigos interesseiros. E ela já falou, ó, cada um paga o seu. Saturno na 2, né? Colocar esses limites claros entre o que é meu e o que é do outro. E aí, se esse outro precisa dela por causa de dinheiro, dá uma dor, assim. Inclusive, a dor dela com relação a isso vem da família. Não à toa, porque ela tem um Quirão em Leão, a casa 8 dela é em Leão, e Leão, o regente é o Sol na 4. Então, a dor dela com relação a isso é da família precisar do dinheiro dela, e ela replica esse padrão nos relacionamentos. Então, essa também é uma dor profundíssima da Anitta com relação a dinheiro e o 8, tá? Fez sentido, Milis?
Giovana, eu ainda não vi a primeira aula, se você falou sobre desculpa. Onde eu consigo fazer o meu desse jeito? Tem o meu assim só no Védico. Ah, eu não falei sobre isso na aula 1, não, é tudo solto. Mas eu tenho um curso de astrologia, se você quiser. A gente vai falar depois. As aulas elas não são aulas nesse sentido, não, tá? É um programa mesmo. É entretenimento enquanto você aprende sobre negócios e desenvolvimento pessoal, tá bom? Vai ser temas mais soltos. Só de estar com a gente, daqui a pouco você aprende também, se você quiser, tá bom? Mais alguém tem alguma observação, alguma curiosidade que queira, alguma dúvida que queira tirar do mapa da Anitta? Antes da gente ir pro próximo quadro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu vou pro quadro porque eu sei que vocês vão gostar pra caramba. Então vamos lá, ó. O nosso quadro é alinhando o seu negócio com o seu propósito. Então aqui eu vou assumir que eu estou falando com empreendedoras. Giovana, digo fazer o meu mapa mesmo. Ah, então vai lá no link da minha bio que você pode agendar uma consulta comigo. É o mapa VIP, tá? Uma consultoria premium astrológica, tá bom? Rubi, ai amo! Pois é. Então vamos lá, como que a gente vai alinhar o seu negócio com o seu propósito? Eu quero que você coloque aí no chat seu nome, a data e a hora de nascimento e a cidade natal que eu vou te ajudar a responder uma pergunta orientada. Eu vou olhar para o seu mapa, assim como eu faria, por exemplo, se a Anitta aparecesse, né? Se ela tivesse uma questão de negócio, eu diria para ela, ó, solta esse projeto aí, equilíbrio, que é bom, meu, vai dar bom. Com certeza eu diria, né? E o template da pergunta é, isso aqui você vai poder falar, você vai abrir o microfone, tá? Mas aí eu quero que você traga uma questão, coloca aí no chat os dados de vocês para eu gerar o mapa aqui. Eu vou começar a anunciar isso no começo da live para vocês já terem os dados, né? E escreverem rápido. Kathleen Safira de Souza Pereira. Beleza, já se prepara para abrir o mic e vamos gerar esse mapa aí. Eu tava doida pra ver seu mapa, não vou mentir não, tá? Que é minha aluna, cara, minha aluna do tarô, aí eu não sabia o mapa ainda, tava me dando uma agonia. Ó, vamos ver. Eu vou chamar de Rubi pros íntimos. Então vamos lá. 3h40. Calma, primeira. Faltou a data, gata. Rubi, fala a data. Ó, 3h40. Rio Branco, Acre. Que foda, chegamos no Acre, gente. Rio Acre. Rio Branco. Ó, já tive alunos de tudo quanto é lugar do Brasil, mas do Acre é a primeira vez. Adorei, estamos colonizando o Brasil inteiro. Faltou a data, cadê? Socorro. 9 de janeiro, Capricorniana, maravilhosa. 2004, você é muito novinha. Inacreditável. Tá certo, Rubi? Capricórnio com ascendente em Gêmeos, é isso aí? Confirma aí pra gente. Pode abrir o microfone. Isso mesmo. Isso mesmo? Então, show. Me manda aí a pergunta no template. Você empreende no nicho D? Esse é o seu alvo e projeto atual? E o que está te impedindo? Manda brasa. Eu empreendo no nicho de cartomancia. Meu público-alvo são pessoas que queiram se alinhar no propósito dentro da profissão, do campo de finanças e profissão, saber se elas devem empreender em algo, se elas querem encontrar a profissão correta e etc. É o que eu mais amo fazer. Eu percebi que eu sou apaixonada por isso na mesa de atendimento. Legal. E agora o meu propósito, né, o meu obstáculo é que eu não estou conseguindo prospectar, eu estou tendo dificuldade de expandir. E aí eu Hum, gostaria de saber como é que eu faço isso de forma alinhada ao meu propósito. tá. Você está com dificuldade de expandir. Calma, de prospectar. E qual foi a outra dificuldade que você falou? De expandir? Foi isso? O Isso. que que você É entende por expandir? Me fala aí. levar o meu projeto para outras pessoas, porque eu sinto que quando eu divulgo online, não tem o alcance esperado, ou então atrai o público errado. Então é um problema de alinhamento de público. Perfeito, porque tem a ver com o seu propósito. Olha que interessante. A Milena, que já é minha aluna, já é uma minha mentorada, né? Da MAP, ela já percebeu. Temos aqui um no do norte na casa 11. É engraçado, Rubi, que assim, você tem, pelo certo, o mesmo no do norte que a Anitta, você sabe, né? É na 12 também. Você tinha percebido isso, Rubi? Eu ouvi isso numa consulta com a queridíssima Milis. Ah, maravilhosa. Ela já te deu, então, o bizu todo. É isso. Seu no do norte também pega 12 igual a Anitta. Só que
Ele também pega a 11. Só de sacanagem, ele veio aqui um pouquinho antes da 11. E eu acho isso extremamente simbólico. Principalmente porque a dor que você me trouxe agora é sobre público, né? Então, já falei muito da 12. Então, vamos lá. Como o seu propósito tem a ver com a 11? É sobre você encontrar a sua galera. E vou te dizer mais. A casa 11, inclusive, eu estou com o Nodo Norte na 11 esse ano, na minha Revolução Solar. Então, eu tô ganhando uma intimidade com esse Nodo Norte que eu posso te trazer algumas figurinhas interessantes. Uma das coisas é, a Casa 11, ela fala sobre networking, ela fala sobre grandes riquezas e ela também fala sobre filantropia. E aí você pode estar em um dos dois lados dessa 11. Você pode estar no lado de quem fica fazendo caridade, ou você sem poder, ou você pode estar no lado das pessoas que estão dispostas a prosperar e fazer grandes riquezas. Inclusive, esse é o meu foco para esse ano. O meu foco para esse ano é entrar de fato, porque eu ainda não tinha tomado a decisão, né? Eu tomei a decisão de prosperar e de ficar milionária. Então, eu entrei num programa de 100 mil reais. Foi isso que eu fiz. Falei, então, agora eu tô comprometida com a minha prosperidade e eu quero bater o meu primeiro milhão até dia 31 de dezembro de 2027. Virou um plano, é um projeto. Então, a Casa 11, ela fala de projeto. A Casa 11, ela fala sobre você se associar com pessoas que fazem mais dinheiro que você e você ter amigos mais ricos também. Porque pode ser a patotinha no sentido da galera que é pobre igual você, pode. Mas isso não te ajuda a chegar onde você quer. Então, você tem que escolher como você vai se alinhar com essa 11. Então, assim, uma das maneiras é atrair muita gente que quer sua caridade. Tem algum nível de alinhamento? Tem. Mas aí, como que você continua? Porque, assim, tem um conceito que a gente trabalha dentro da MAP, dentro da metodologia, que é o seguinte: existe o seu tipo de propósito. Então, por exemplo, o seu tipo de propósito hoje é de 11, casa 11. E existe o seu nível de propósito. Então, tem um nível de propósito que ele é muito rasinho, muito básico, muito baixo, que é fazer caridade. Fazer caridade é alinhado com o propósito do Ordem 11? É. O problema é que o seu nível de propósito hoje, você tá parada nele há quanto tempo, Rubi? Me fala você. Há quanto tempo você tá nesse nível de sentir que tá cobrando barato pra tornar acessível, pra ajudar as pessoas? Fala pra mim. Foi no começo, eu tô atendendo desde fevereiro desse ano. Uhum. Comecei a estudar tarô por volta de novembro do ano passado. Então, com 3 meses eu fui atender. Só que realmente eu cobrava uma merreca e, querendo ou não, quem me deu o impulso para cobrar um tanto mais caro foi Vitória Pitanga. E isso começou a realmente me fazer prosperar mais. Eu já aumentei de novo meus preços, falei que não vou atender mais pergunta objetiva a partir de setembro. Perfeito. E minha professora de baralho cigano também estava falando, ó, vamos aumentar isso daí, porque eu sou, eu trabalho há 6 anos, você tá no mesmo nível que eu. Ai, socorro, um instante. Como é que é? Não entendi. Você trabalha há 6 anos? Não entendi essa parte. Caiu? A minha mãe abriu a porta e tá som alto na sala. Diga. Minha professora de baralho cigano falou, ó, eu tenho 6 anos de cartomante, você não tem nem isso, mas a gente tá na interpretação no mesmo nível. Então vamos Ah, aumentando o valor do seu trabalho. legal. E Entendi agora. aí foi tipo o papo de parar de sentir que eu tô fazendo caridade agora. Perfeito. Mas aí, você já já foi 8 meses sentindo que eu tava trabalhando demais e ganhando de menos. Uhum, entendi. Cara, parte da resposta passa pelo seguinte lugar, né? Você tá tão alinhada em acelerar o seu propósito que você tá desde novembro e a sensação já é de, meu Deus, eu não aguento mais. Isso é um excelente indício de velocidade, de rapidez. Um outro lado disso, que é o problema da ambiência da Casa 11, é o seguinte: se você tá perto de pessoas que cobram muito barato, parece que é normal cobrar muito barato. E se você tá perto de pessoas que cobram mais caro, parece que é normal cobrar mais caro. Exemplo, a Aline, ela vai até pedir pra ela postar lá no Clube da MAP, né? Ela me mandou um testemunho incrível de um resultado que ela teve depois do primeiro Clube da MAP, semana passada. Ela foi lá e vendeu um transplante capilar pelo dobro do valor. Antes ela cobrava 4 mil, dessa vez ela vendeu por 8 mil. Do nada. Tudo por causa da última aula do Clube da MAP. Enfim, vai sair do ar hoje, inclusive. Vou tirar quem não assistiu do de trouxa, né? Então a gente já tá dando resultado. E isso é o poder do quê? Da ambiência, né, cara? É alguém normalizar isso. Então, isso é um dos focos que eu falaria pra você trazer, de parar de se espelhar na galera que você não quer mais andar com. E fazer esse goodbye, esse tchau. Porque pra você se alinhar com o seu propósito, vai ter que abrir mão um pouco desse pertencimento com essa galera, tá? Respondi sua pergunta? Ficou faltando alguma coisa?
Eu senti que tá Acho que faltando alguma fez coisa. sentido pra mim. Assim, o comecinho fez sentido pra mim, Uhum. Mas o porque quê? realmente me afastar do pessoal que cobra barato e é um pouco reconfortante saber que eu ainda tenho as minhas amigas que não têm a ver com vender o esoterismo, porque elas também são pessoas que agora, do nada, todo mundo do grupinho começou a prosperar. Do nada. Todo mundo arranjando emprego, trabalhando, ganhando mais, achei maravilhoso. Uhum. Aí, o que ficou assim mais aberto para mim é como eu prospecto mais consulentes. Dessa forma, como Uhum. que eu posso Tá, colocar isso que eu entendi em prática. tá. Pergunta, você tem prospectado? Recentemente, não, tenho só retorno de consulentes. Tá, e por que que você parou de prospectar? Eu ainda não entendi, não sei como. Eu tô tentando procurar o problema o tempo todo e eu não acho. Como é que é? Eu não entendi. Eu tô tentando procurar o problema o tempo todo e eu não acho. Ah, você não sabe por que que você não tá indo lá fisicamente mandar a mensagem e prospectar a pessoa? Ah, é literalmente chamar as pessoas, entendi. O que eu. Ah, eu usei a palavra errada, então. É Qual como é? atrair mais consulente. Prospectando. A resposta estava na pergunta, tá vendo? Ah, vou tentar. Entendeu? É começar Uhum. conversas. Vou te falar, o foco aqui, de verdade, com esse alinhamento, dá pra ver, né, cara, com esse sino do norte em touro, que você é muito consistente. E que tudo que você decide, você vai lá e bota uma energia e vai. Então é pra você manter essa consistência e agora é só mudar a abordagem. E a Casa 11 é sobre você criar um networking, criar uma rede de contatos. Então, assim, uma das coisas que eu faria no seu lugar é buscar pessoas que estão no mesmo nível que você, só que acima. Na mesma faixa, vamos dizer, pega a sua faixa, coloca o seu nível hoje, vamos dizer, de seguidores, por exemplo. Ou no TikTok ou no Instagram. Coloca você como o fundo, o bottom, né, da faixa. E pega pessoas na mesma faixa que você, só que acima. E fala, vamos fazer uma live junto, vamos fazer um post colaborativo. Começa a colar nessa galera pra você pegar a audiência delas e depois elas pegarem a de você, sua também, enfim, tá? Seria meu insight pra você. Certo, muito obrigada. Vou Não, aplicar. de verdade, esse insight que eu te dei, ele é o mais poderoso. Porque você tá com uma energia propícia pra isso. Você tem uma energia propícia pra isso. Você não está, você tem. Show? Então é isso. Ah, eu vou fazer um case por Clube da MAP. Na próxima tem mais, tá bom? Pergunta, sugestões de temas para as próximas lives? E aí? Semana que vem, o que que vocês gostariam de ver aqui? Eu quero 3 sugestões só, pra gente encerrar. Acho que vale um case pra cada clube. Legal, né? Vou pegar um case, então, de empreendedoras buscando alinhamento aí pra cada clube. Ah, e se você quiser, obviamente, tem a seção DIP, o diagnóstico estratégico de expansão de propósito. Eu vou mandar o link agora pra vocês preencherem. Faz mais um, amei ouvir. Semana que vem tem mais. Cadê? Ah, não copiei. Ó, vou mandar aqui pra vocês preencherem. É de graça. É um diagnóstico comigo. Apliquem com carinho. Oxe, não copiei, não? Pronto. Apliquem aí. Eu mandei no lugar errado? Ah, eu tô tentando mandar pro. Pronto. Peguem o link. E é isso, me deem mais ideias, gente. Mais sugestões de temas. O que que vocês querem ver aqui semana que vem? Pode ser uma pessoa, se vocês quiserem um case de alguém. Ou podem ser temas mesmo. Porque a gente lida com essas 3 esferas, né? A gente lida com a esfera de negócios, com a esfera de propósito e com a esfera de espiritualidade. Rubi, famosos que estão com um propósito desalinhado. A Rubi já queimou na galera desalinhada, meteu um malho. Quem vocês diriam que são famosos em alta? Ó, já vou falar meia ideia da Rubi. Tá, então vou escrever. Famosos que estão com propósito alinhado. Quem vocês diriam hoje que tá com propósito alinhado? Eu já tenho um nome na cabeça. Mas eu quero ver vocês primeiro antes de eu falar.
Nossa, eu super vou ter que falar dessa pessoa. Tem alguém que vocês olham e falam, não sei se fulano tá alinhado, não. Vocês não tem ninguém que vocês ficam olhando assim, tipo, deve ter alguma coisa aqui. Ninguém é fifi. Todo mundo acha que todo mundo tá alinhado. Só eu que fico pensando isso, vendo as pessoas. Preciso pensar mais. Ah, gente, fala o nome de um famoso, eu digo se tá alinhado. Tipo, Fake Nery. Virginia. Gente, isso foi telepático, Renata. Virgínia. A gente vai ter que fazer um só da Virgínia. Eu já fiz pro YouTube, mas é infinito, né? Eu pensei no Kanye West. Alguém do nicho de cartomancia que é grande e trazer como case. Aí eu não conheço muita gente do nicho de cartomancia pra eu fazer um negócio desse. Tem que ser alguém muito grande, muito famoso pra eu ter até os dados da pessoa. Se a pessoa quiser ser minha convidada, aí a gente faz. Fazer o Astro de um Divã podcast, Milena. O que que você acha? Ah, Giovanna, eu te mando, Kaká. Manda lá no Clube da MAP. Alex Reed Stare, não conheço. Não conheço essa persona. Me explica, Ruby, essa referência aí do Alex Reed Stare. Não entendi. Se quiser abrir o mic. Ela era uma mina que era enorme no nicho de cartomancia lá na gringa, papo de ter quase 1 milhão de seguidores. A Aham, Hayley Williams chegou a mencionar ela em música, e aí do nada ela largou tudo pelo cristianismo. Disse que entendi. não era mais alinhado com a religião dela, com o que ela fazia, e aí Ai, ela largou. esse tipo de case é tão interessante. Eu acho engraçado também. Porque eu não conheço a pessoa, mas eu sei esse tipo de coisa, esse tipo de fenômeno, né? Dá uma pulguinha atrás da orelha. Gente, eu lembrei agora. Ai, meu Deus, vou ser cancelada com certeza se eu fizer esse episódio. Jude, Jude. Fala, Milena, Milena. É sério. Falem mais, eu quero mais Eu sugestões. adoro ela, né? Nem nunca pensei em fazer Ela é análise maravilhosa, mas será que ela social. ter sumido é alinhado? Giovana, Sei, meu acho que Deus, não. sei! Acho que não. Cenas dos próximos capítulos. Ah. Mais gente, vambora. Falem mais pessoas. Name drop. Pessoas que você fica com uma pulga atrás da orelha, tipo, fulano, não sei não. Já que é pra pessoas desalinhadas, né? Emily, você gostou da ideia do Clube da MAP, a gente fazer como se fosse o Acho um Divã o podcast? Eu tô meio confusa agora, o que que é o quê? A Giovana, sempre, em caps lock, sempre fiquei me perguntando o que de acho tinha acontecido com ela. KKKK. Ai, esse episódio, ele é muito aguardado, gente. Muito aguardado. Vou falar pra vocês. E se a gente fizesse o podcast... Milena, me ajuda aí. Se a gente fizesse o podcast Acho um Divã dentro do Clube da MAP? Tipo, foda-se, é um quadro interno. Eu pensei que a gente estava testando isso hoje, né? De trazer um pouco da energia do Astro Divan. Achei legal. Ele invadiu, né, o Clube da MAP. Eu tô chocada. Não sei nem o que que eu faço com isso. Se eu mudo o branding, se eu mantenho. Conversa de equipe, é porque Milena tá na minha equipe. Por isso tô enchendo o saco dela agora. Fala, fala. Aproveita que as pessoas estão aqui. A gente faz como é que fala? Um mastermind. Gente, joga nome de famoso aí no chat. Vambora, name drop. Fala, Jô, tô te ouvindo. Pode abrir o mic. Vou falar que nem minha professora de psicologia da educação. Ela falava assim, a fala, né? O lugar de fala, ele é um ambiente de disputa. Ela falava que a gente tinha que só começar a falar, né? Pra pedir permissão. Ai, foi. Eu acho. Consegue me ouvir? Sim. Tá. Eu queria só dizer, bem aleatório mesmo, Hum, que assim, eu não tenho R$ 1 na minha conta nesse momento. hum. Vocês estão falando aí do MEP, MAP, enfim, a CDH aqui já. Não tenho R$ 1 na minha conta nesse momento, mas eu sou publicitária, tá? Uhum. Falou aí de branding, de rebranding. Precisando, a gente pode fazer uma parceria. Jogou verdade. Pelo amor de Deus, que agora eu preciso entrar nesse negócio. Eu não tenho R$ 1. Socorro. Nem tá fazendo supermercado. Não sabe nem o que que ela já. Vamos tá fazendo essa parceria. Maravilhosa. Ó, preenche a sessão deep que a gente conversa, tá bom? Vou, vou.
Print. Preenche lá. Aproveita que é de graça. Não vou pagar pra decisão DIP, tá bom? Então tá. Ó, a Ruby falou, Taylor Swift, a carreira dela tem um lance interessante. Pois é, a Taylor Swift foi o meu primeiro episódio do Acho um Divã e eu poderia fazer um dela toda semana. Tipo, é infinito esse treco, tá? Fala da Taylor Swift. Eu adorei a ideia. E a gente poderia falar dela featuring husband, né? Ou seja, o marido dela, que é o Travis Kelce. Eu acho que seria interessante. Eu tava doida pra ter essa atualização. Alguém curtiu a ideia Nossa, da Ruby, alguém deu da like. Taylor Swift, dava pra, eu Hum. acho que fazer com todos os namorados dela. Os 1 bilhão de namorados que ela tem. Gente, eu queria muito fazer da E Selena, cada, inclusive, né? nossa, E a cada Selena, uma das a músicas que ela já fez pra cada um. complexidade. Oi? Cada música que a Taylor já fez pra cada namorado. E a Ah, Selena também, foda. eu acho que eu Nossa, vou desculpa o botar o do. palavrão. Ah, a gente fala palavrão. Palavrão, inclusive, é um. Vamos dizer, Pra não mim é um é sintoma, advérbio de intensidade. é uma característica de autenticidade mesmo. É isso. Ó, Selena Gomes. E aí a gente pode fazer com o Benny Blanco, né? O Gente, Miley Cyrus. Hannah que que você Montana, acha? transição pra Miley Cyrus. Olha, Ela teve aquela legal. fase rebelde, aí depois ela meio que se encontrou, depois sumiu, aí depois voltou. Eu gostei disso. E eu não conheço o mapa dela, eu teria que ver. Para Miley. Gostei. Mais alguma? Estamos num brainstorm aquecido aqui. Vamos continuar na Disney aqui? Demi Lovato. Né? Vamos continuar a Também Disney aqui. caiu dessa. É Eu porque amo a Disney. eu sou bem a pessoa que não lembra de nada e não conhece ninguém. Mas isso eu sei, porque a Demi Lovato também saiu da Disney, teve toda essa transição meio rebelde. Uhum. E aí se encontrou, ela fez até o documentário mais recente dela, né? Que ela teve uma overdose. E ela hoje em dia ela não enxerga, até no palco, ela precisa de alguns pontos para Que ela não doideira. cair. Que Uhum. doideira. É, eu não sabia dessa profundidade. Com certeza tem algo no É, mapa e dela aí sobre isso. teve umas coisas bem tensas de pico dela ir pra rehab, pra reabilitação Uhum. e voltar, ficar bem um tempo, e aí fazer músicas falando sobre isso, e falando quando ela tava bem, depois fazer músicas quando ela tava mal. Não, e hoje a gente consegue ver aqui, já seria procurar no mapa, né? Por que ela está alinhada, o que que aconteceu. Porque ela tá, claramente ela tá, né? Ana Paula Relan é um mapa que eu queria olhar, que eu ainda não parei pra olhar. Rubi, desbloquear algo muito interessante agora. Meu tópico favorito no marketing são artistas que mudaram seu branding e se encontraram. Jogo aqui Sabrina Carpenter grandona! Amei. Ela também é um case que eu acho que vale muito a pena. Gente, Billie Eilish, eu tô há um tempo. Isso aqui é tudo figurinha marcada, tá? É, o do Kanye West eu tava pra fazer, da Jujute, da Selena Gomez e da Billie Eilish também. O mapa da Billie Eilish eu sei ele mais de cor, assim, é bem Vê. interessante. Oi, Você já fez da Beyoncé? fiz, mas dá pra fazer de novo. Fez? É infinito, né? Tem lá no YouTube, se vocês olharem, tem lá. Vou procurar então. Uhum, Beyoncé. Mais o que, gente? Nossa, se for Você pensar não tá nessas vendo? maiores, assim, Lady Gaga, Lady Gaga eu já fiz também. ela tem tantas nuances. E Ela já tem teve mesmo. também, né, tantas nuances. Não, eu fiz um vídeo enorme sobre ela e eu sinto que ainda teria mais coisa pra falar. Ela é enorme em todos os sentidos. Ela é gigante mesmo. Ah, o episódio dela eu recomendo muito, do Acho um Divã, pra quem não viu no YouTube. É bem bom. Então tá, sabe que pensei na Beyoncé? Ah, Renata. Pois é, a gente escreveu Beyoncé aqui também. Eu acho que seria legal, na verdade, ver a Beyoncé featuring Jay-Z. Eu acho que isso seria um upgrade interessante. Porque a gente já fez só da Beyoncé, mas não olhamos o mapa dele, né? Ah, e Rihanna, né, gente? Ah, esse da Rihanna é um clássico. Também tô há muito tempo pra fazer o da Rihanna, porque o da Rihanna é polêmico. Nossa, eu vou decepcionar um monte de gente que tem expectativa de que ela volte. Porque eu não sei se nem se é alinhado pra ela voltar, tá? Ariana Grande. Porra, você sabe que eu nunca abri o mapa dela? Eu sei umas coisas no mapa dela que eu vi, assim, meio de orelhada. Mas saber mesmo eu não sei. Então tá, vocês só querem saber de entretenimento, então. É isso, ninguém quer saber de negócios. Eu vou ter que enfiar negócios no meio, é isso? Fala, menina. Mas é que acaba entrando também.
Ah, querendo ou entendo. não, a gente acaba entendendo o mapa da pessoa. Você fala sobre o negócio alinhado com o propósito dela. Isso. E a gente entra na fofoca junto com isso. Ai, eu adoro. Diga, Uma coisa bem amiga. leve. Quando eu falei da Beyoncé, eu pensei na questão da construção da carreira. Sim. E aí eu lembrei daquele vídeo que você mostrou pra gente na última linha da Lana Del Rey, tem que fazer sobre ela também. Meu Deus, é verdade! Lana Del Rey. Eu amo a Lana Del Rey. Maravilhosa. Aí, ninguém. Agora é isso, vai ficar. Pensei em Money House também. Nossa, tem um que me cobram. Gente, juro pra vocês, qualquer vídeo meu, até vídeo que eu acho que não é da Van, tem gente me cobrando. Faz da Britney Spears. Tipo, todo mundo me cobra o tempo todo. Faz da Britney Spears. E eu não Meu tava nem Deus, no meu sim, radar. Oi? sim. Da Britney Spears, sim. Inclusive, eu recém li o livro dela. E é É, bizarro. Uhum. Muito bom, muito, a leitura muito fluida. que E é da massa. perspectiva dela, né? Ela que escreveu de fato. E Que da é hora. muita coisa aqui bizarro. Eu tenho vontade de ver aquele documentário dela, né? Falaram que é bem pesado, assim. Mas que Nem sabia que é bem tinha. interessante. Michael Jackson. Não. Michael Jackson. Justin Bieber. É do Justin já tem também, vocês podem ver lá. E fiz ele com a Hailey, inclusive. Já tá feito, vou marcar como feito, mas sempre Inclusive, pode renovar. dizem Ah, que a Hailey foi meio que stalker, né, dele, quer dizer. chegou a ser mesmo. Isso aí rolou E mesmo. ela fez até chegar de fato nele. Tem Cara, um rolê aí bem eu tensinho. sugiro você assistir esse episódio. Esse episódio já tem gravado lá e eu explico Vou. exatamente sobre isso. E sobre a dinâmica da relação deles, que eu ainda abri o mapa composto do casal, né? E a Bizarro. sinastria deles. É bem interessante, tá? Então, show. Milis, me dá aí seu parecer, você que é Steph. Estamos rumando para isso mesmo? Com o Clube da Marta? Eu gosto muito dessa ideia. Se a gente trouxer para o lado também trouxer para o lado do negócio, principalmente na construção da carreira delas, ainda mais por serem a maioria mulher, eu acho que faz bastante sentido. Show. É verdade. Então tá. Eu acho que. Até tirei no tarô aqui. Eu acho que Hum, é legal a gente fazer um blend. Então, episódio. A gente vai botando fillers, assim, né? Vai preenchendo algumas lacunas com episódios de pessoas, porque eu também acho que isso é inspirador, cara. Ativa coisas na gente, né? Então é isso. Nos vemos semana que vem. Esse episódio vai ficar disponível a gravação durante uma semana e depois, supostamente, ele irá sumir do YouTube para sempre. Até segunda ordem. Tá bom? Então é isso. Depois vocês preencham lá. Eu vou enviar essa. Eu vou botar o resuminho da IA, inclusive aqui, para quem quiser depois. E preencho a aplicação para a sessão DIP. Façam uma boa aplicação que a gente se encontra lá depois. Tá bom? Beijos e até a próxima.